Uma recente pesquisa feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, mostra que apenas 5% dos brasileiros vão adotar um hábito exclusivamente digital após a pandemia. A mesma pesquisa mostra outro dado. A maioria, ou 41% das pessoas, disseram que vão adotar um comportamento de compra híbrido, ou seja, vão pesquisar e comprar um produto na internet, depois irão concluir a jornada de consumo em uma loja ou com a entrega do produto em casa. É o que a gente chama de consumidor digital. Quais são os desafios desse novo consumidor? A gente te conta. Um dos desafios desse consumidor digital é, sem dúvida, a transição do negócio físico para o digital. As empresas vêm enfrentando dificuldades nesse processo da pandemia e o resultado foi o aumento no número de queixas na Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Quando nós falamos em e-commerce, por um lado, nós tivemos, pelos dados iniciais, um aumento superior a 200%, né, de consumidores utilizando as plataformas de e-commerce e os marketplaces em razão das medidas de distanciamento. Então, aqueles consumidores que ainda tinham alguma restrição ou não tinham muita segurança, não viram outra alternativa. Então, muitos acabaram utilizando essas plataformas e até por conta disso, elas estão na lista, né, das empresas que deveriam migrar para o consumidor.gov.br, porque nós sabíamos que seria o canal natural dos consumidores brasileiros que tenham acesso à internet, né? Com isso, nos preocupa muito e aumentaram muito as demandas também e reclamações com relação também aos sistemas de atendimento ao cliente dessas plataformas, né, desses marketplaces. A lista de queixas nos órgãos de defesa do consumidor é de tudo um pouco, mas um problema vem chamando a atenção: a entrega do produto na casa do consumidor. Dados da própria Senacom revelam um aumento de 105% nas queixas relacionadas às entregas na comparação entre os primeiros semestres de 2019 e 2020. Segundo a opinião desse executivo, o poder público precisa desburocratizar tudo aquilo que acontece na chamada última milha, ou a entrega até a casa do consumidor. Um primeiro desafio é justamente essa perna final que hoje tem uma certa burocracia, né? Então, por exemplo, se eu quiser ser um entregador profissional, né, hoje você precisaria ter uma licença de motorista profissional, precisaria ter um registro na NTT, seu carro precisa ser placa vermelha. E se nós formos pensar, os carros estão preparados hoje para fazer compras, para carregar uma série de produtos, né? Ninguém vai colocar transporte de geladeiras num automóvel. Então, esse tipo de flexibilização é importante porque a gente poderia gerar mais emprego também, diminuindo essas barreiras, né? E a mesma coisa serve para ciclistas, motoboy, entrega a pé. Tem uma série de modalidades que, se a gente consegue liberar e destravar algumas restrições, isso geraria muito mais fonte de renda, pessoas com pouca investimento poderiam entrar nesse mercado e prestar serviços que essa área logística só cresce. Além da logística, há outro tema que precisa ser discutido dentro do amplo debate sobre o consumo digital. Se empresas e consumidores já se relacionam intensamente no ambiente digital, outro ator precisa estar presente para apoiar o consumidor o suficiente. Estamos falando dos PROCONs, dos demais órgãos públicos de defesa do consumidor. Hoje, eles representam um papel fundamental na defesa desse consumidor, mas há dúvida se eles realmente acompanham as demandas dos brasileiros na internet. Inclusive, existe o risco de os PROCONs perderem a relevância no ambiente digital, abrindo espaço para empresas assumirem esse papel, colocarem em risco a imparcialidade da defesa do consumidor no país. Ou seja, investimento no relacionamento digital não é apenas uma função das empresas, mas também do poder público. Os PROCONs, historicamente, fazem o seu melhor. Eu vejo isso com muita tranquilidade, né? Eu estou com mais de 20 anos que acompanho esse trabalho, então os PROCONs sempre fazem o seu melhor. É lógico que o PROCON sozinho, ele precisa do apoio do prefeito, ele precisa do apoio do governador, ele precisa muito de recursos
né, de tecnologia. E isso na área pública, Ivan, não é uma coisa tão simples, né? Principalmente no momento de pandemia, em que os líderes políticos e governamentais estão muito focados no tema de garantir saúde, vacina e, às vezes, até subsistência para as populações, né, para os consumidores, para o cidadão daquela unidade da federação.